Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre prevenção lá dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a modalidade de prevenção especial. E para isso a gente vai fazer análise a partir de agora do artigo 74 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu disse a vocês que no que diz respeito à prevenção, a gente trata dos artigos 70 ao artigo 72 das disposições gerais do que diz respeito a uma demasiada maior proteção, de não exposição de criança a possível risco, a exposição a castigos cruéis, degradantes, Então, a ideia do ECA é antever, é promover uma política de prevenção, antecipar possíveis situações vexatórias à criança e ao adolescente. E no que diz respeito à prevenção especial, eu até tinha dito que existiam apenas 2 artigos e realmente somente o artigo 74 e o artigo 75 que vão dar um direcionamento maior no que diz respeito a critérios de prevenção, porque se a gente for analisar o estatuto, ele ainda vai trazer dispositivos, dentro do capítulo 2, que fala de prevenção especial, dos artigos 76 até 85, tá? Que vai falar sobre autorização para viagem. Mas o nosso foco, pelo menos nesse vídeo, é sobre, esses aspectos gerais, porém de prevenção especial de criança e adolescente. Então, para a gente começar, a gente vai visualizar a partir do artigo 74 que o ECA traz uma responsabilização do poder público, tá? Diz que ele vai criar um órgão competente, um órgão responsável para disciplinar e regulamentar sobre as diversões, sobre os espetáculos públicos, bem como vai ter que informar sobre a natureza, tá? Desses espetáculos, dessas apresentações, e ainda colocar a classificação, tá? Então, a classificação faixa etária de que criança e de adolescente vai poder assistir esses eventos. Então, a primeira coisa que nós vamos identificar aqui no artigo 74 é no que diz respeito à classificação indicativa, tá? E quem tem a atribuição para fiscalizar tal proteção, tá? Essa fiscalização cabe à União, então peço que registrem, tá? Que poderá baixar, inclusive, normas secundárias ou administrativas sobre o assunto. Então, registrem aí no que diz respeito a essa fiscalização, vai estar a previsão lá no artigo 21, tá? Da Constituição Federal, inciso 16, além da previsão nos artigos 220 e artigo 221, também da Constituição Federal, tá? E no que diz respeito à infração administrativa, tá? Então, vamos pensar que a TV ou o rádio transmitiu espetáculo, transmitiu o programa fora, da faixa de classificação etária, que seria o ideal para criança ou adolescente. Então, há uma infração administrativa cuja previsão está contida lá no artigo 254 do Estatuto da Criança e Adolescente, que assim prevê. Vou fazer a leitura aqui para vocês, tá? Transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso ou do autorizado ou sem aviso de sua classificação, tá? Inclusive, a respeito desse artigo 254, ele foi tema de ação direta de inconstitucionalidade em 2001, tá? Justamente questionando não só a questão da classificação, mas a questão do horário, tá? Já que há uma demasiada determinação de horários para o público infanto-juvenil, tá? No entanto, o STF manifestou-se pela constitucionalidade desse artigo, desse dispositivo. Então, além da classificação etária, há essa demasiada necessidade de que programas infanto-juvenis sejam destinados para alguns horários dentro da programação, seja de rádio, seja de televisão, tá? Então, em resumo, vamos resumir, tá? O poder público, através de órgão competente,
tá? Esse órgão competente, se a gente for buscar desde 2018, a portaria 1189 de 2018, coloca o Ministério da Justiça como responsável por regulamentar essa classificação indicativa de que trata o artigo, tá? E aí, esses responsáveis pelos espetáculos, eles vão ter que fixar, tá? Essa classificação etária, tá? E aí a gente está falando de um público, por exemplo, de cinema, de teatro, tá? Sempre em lugar visível, de fácil acesso, tá? Na entrada do local de exibição, que vai ter que conter a natureza do espetáculo, bem como a faixa etária correspondente, certo? É isso que está dizendo o artigo 74. O artigo 75, ele já está dizendo que toda criança vai ter que ter acesso, né, a espetáculo, a cultura. Então, percebam que ela não faz uma censura, ela permite que a criança tenha acesso à cultura, tenha acesso ao lazer, tenha acesso, tá, às diversões, aos espetáculos. No entanto, essa diversão terá que ser conforme sua faixa etária, então conforme seu critério classificatório, tá? De 10 anos, 12 anos, 14 anos, né? É o que a gente costuma ver, né, nas programações televisivas. Então, esse programa não é recomendado para menores de 16 anos, não é recomendado para menores de 10 anos. Então, é isso que vem exposto, vem contido no artigo 75. Tudo bem, pessoal? E de sequência, tá? Os artigos 76 em diante, ele vai tratar sobre a responsabilização dessas entidades, né? Desse pessoal responsável pelos espetáculos, né? Pelos programas televisivos, de rádio, TV, tá? Então, primeira coisa que ele vai trazer lá no artigo 76, ele vai falar que as emissoras, tá? Elas vão ter que fazer a divulgação em horário, os seus programas em horário compatível com o recomendado pelo público infanto-juvenil. Então, percebam que ele é direcionado para as emissoras, tá? Emissora de rádio, emissora de televisão. Já o artigo 77 e 78, ele vai se voltar para os proprietários, os gerentes, os funcionários, ali, e pasmem, né? Na época, 1990, estava se referindo a locadoras de vídeo. Então, aqui a gente está falando daquela seção de filmes pornográficos, filmes pornôs, que devem ficar em seção separada para não expor criança e adolescente, ou até mesmo revistas, né? Vem que tá com a embalagem opaca, tá? Para não colocar uma exposição, né, frente à criança e adolescente. Isso já lá no artigo 78 e o 79, que também vem complementar esse cenário no que diz respeito a revistas e publicações que também venham a abranger, e daí a necessidade de vedação, de cuidado, de zelo, para não publicar nada que junte, né, que linke criança e adolescente a propagandas ou veiculação de programas de cunho que envolvam álcool, que envolvam drogas, tá? Conteúdos que envolvam esse tipo de situações. Então, quando a gente se refere a criança e adolescente, ela sempre tem que ter respaldo e preocupação com os valores éticos, sociais, de família, de forma a proteger essas crianças, daí a ideia de prevenção especial, para que ela não seja exposta a esse cenário tão precocemente, tá? Cenário de álcool, cenário de drogas, cenário de possíveis armamentos, tá? E encerrando, né, a seção 1, do que diz respeito à prevenção especial, o artigo 80 ainda vem elencar, vem nos lembrar das situações de jogos. Então, vai falar aqui sobre os responsáveis pelos estabelecimentos de bilhar, de sinuca, né, jogos de apostas, tá? Que também não permitam a entrada de criança, adolescente, tá? Ou a permanência delas em local, né, que promova esse tipo de situação, tá? Afixando sempre aviso de orientação ao público de que essas crianças e adolescentes não são permitidas ali nesse ambiente, nesse cenário. Tudo bem?
Para a gente encerrar o vídeo, fecho com vocês sobre a seção 2, que fala sobre os produtos e serviços que são proibidos à venda para criança e adolescente, tá? Então, quais são esses tipos de produtos ou serviços proibidos? O primeiro deles, óbvio, né, são a proibição de armas, munições e explosivos para criança e adolescente. Claro que a gente vai pensar na venda, né, desse arsenal somente para adultos, tá? Bem como é proibida a venda de bebidas alcoólicas, tá? Para criança e adolescente. O terceiro inciso, que vai falar sobre todo produto, né, cujos componentes possam causar possível dependência, tá? Criança e adolescente. O quinto inciso vai falar daquelas revistas, né? E aqui a gente vem as revistas que contenham material impróprio para criança e adolescente, conforme a sua classificação etária, tá? Bem como é proibida a venda de bilhetes lotéricos e equivalentes para criança e adolescente, com a ideia de não induzir, né, a questão de jogos, tá? E para a gente fazer o encerramento, tá? O artigo 82 finaliza dizendo que é proibida a hospedagem de criança e adolescente em hotel, em motel, em pensão ou em estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou se tiver acompanhado dos pais ou dos responsáveis. Eu vou deixar para fazer um vídeo linkando somente as situações de autorização para viagem. Nesse vídeo eu encerro apenas com as situações de prevenção especial contidas nos artigos 74 até o artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado pela companhia até então e até o nosso próximo encontro.